Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos a partir da Rádio Savana 100.2, onde estamos em direto. Também estamos em direto no Facebook. É um programa que pode ver em diferido na televisão independente de Moçambique, aos domingos, terças e quintas-feiras, às 21 horas. Também repetição nesta rádio, aos sábados, às 12 horas e domingo, às 21 horas. Este é o programa que vamos olhar com alguma profundidade as últimas decisões do Conselho Constitucional e também a posição de Samora Machel Júnior. Boa noite, Fernando Lima. Cá estamos nós para mais um programa. Exatamente. Vamos direto. O número 84. Vamos direto ao seu facto da semana, a Carta dos Bispos Católicos. Os bispos católicos moçambicanos tornaram público, chamam-lhe comunicado, mas habitualmente costuma ser uma carta, às vezes, inclusivamente, é uma carta pastoral, não é o caso, mas eu penso que é um documento extremamente importante e num contexto também muito específico, que é exatamente a antecâmara das eleições autárquicas e, portanto, também a antecâmara do ano eleitoral, que será o próximo ano, quando temos eleições gerais. E, basicamente, aquilo que os bispos católicos vêm dizer é que os políticos têm que analisar seriamente aquilo que estão a fazer, porque as suas decisões levam à participação ou à exclusão dos cidadãos. Levam, portanto, a que os cidadãos acorram às urnas para escolher os seus representantes ou, por simplesmente, ficam alienados deste momento de cidadania e ficam em casa porque, exatamente, devido ao egoísmo dos políticos, ao egocentrismo dos políticos, o povo ordinário, ou seja, o cidadão ordinário, não se sente motivado a participar nas eleições. A minha interpretação em relação a este documento, que é um documento que me parece bastante profundo, tem a ver com uma série de acontecimentos nas últimas semanas que levaram à exclusão de alguns candidatos, quer da Renamo, quer também o candidato independente que vem do Partido Frelimo, o Samora Machel Júnior, e claro, e como é habitual, os bispos não fazem menção a factos específicos, não se referem aos contornos específicos da situação, mas claramente tem a ver com esta situação, tem a ver com algum abuso de poder e alguns excessos que, na visão dos bispos, estão a ser cometidos, não obstante, repito, não haver esta qualificação. Ou seja, a interpretação é inteiramente minha. E, portanto, qual é o contexto desta carta? Há uma semana o Presidente esteve com o Papa Francisco, portanto, o chefe da Igreja Católica, e hoje, esta sexta-feira, é interessante que o Presidente Nyusi, antes de partir para os Estados Unidos, receba em audiência Dom Francisco Chimoio, exatamente o Bispo que assina esta mesma carta. Eu vejo que é o Presidente também da Conferência Episcopal. Vejo estes três elementos, o encontro com o Papa, a Carta dos Bispos e a audiência com o Bispo Chimoio, enquadrada no mesmo espírito, e certamente que a questão da exclusão, a questão do autoritarismo, a questão da intolerância política são claramente temas, e são temas também caros à Igreja Católica. Podemos argumentar se os temas seculares
devem ou não ser matéria de observação por parte da Igreja, ou seja, a Igreja preocupa-se com as questões espirituais, nós, os outros, tratamos das questões seculares. Mas no mundo complexo e sofisticado que são os nossos dias, não podemos, é incontornável que as confissões religiosas tenham também os seus posicionamentos sobre o que se passa na sociedade, uma vez que a própria sociedade também se posiciona em relação aos movimentos confessionais. Muito bem, vamos, Fernando Lima, para os temas a seguir que ligam ao que acabou de comentar em relação à Carta dos Bispos Católicos. Continua debaixo de fogo o Conselho Constitucional, sobretudo devido a estas últimas decisões em relação a Venâncio Mondlane e também em relação a Samora Machel Júnior. Foram decisões que de forma pouco clara impediram os principais adversários da Frelimo em Maputo a concorrer. Pelo menos em Maputo está posto de lado a possibilidade de termos uma eleição competitiva, a não ser que a RENAM se reinvente. Exatamente. Esse é um pormenor a seguir. Conheço a declaração de Venâncio Mondlane, conheço a decisão da própria RENAM de transformar Venâncio Mondlane no porta-voz da candidatura. Já aqui tínhamos referido exatamente qual era o papel reservado a Venâncio Mondlane nesta campanha, e isto é importante porque isto é estratégico para iluminar um Hermínio claro, Moraes, e não só carisma, o próprio formato eleitoral convida a uma situação desta natureza, ou seja, os boletins de voto não têm as fotos dos candidatos. Ora, se a campanha for feita em torno de Venâncio Mondlane, ou seja, se o Venâncio Mondlane for demasiado evidente e mediático nesta campanha, inclusivamente cria a impressão ao eleitorado que de facto quem está a concorrer é Hermínio Moraes e não exatamente o contrário aqui é o correto. O que claro que é uma artimanha, é uma manobra política, mas não deixa de ser um ardil que pode ser utilizado pela RENAM. E não nos esqueçamos que Venâncio procura capitalizar em torno de si os 40% que alcançou no último pleito eleitoral. Agora, resta saber se na própria dinâmica interna, e já vimos isto noutras eleições que não funcionou bem, ou seja, não são todos os candidatos que são tão disciplinados assim, que venha alguém ocupar a pantalha do mediatismo quando esse mesmo mediatismo é devido ao cabeça de lista. Mas não restam dúvidas que há aqui uma oportunidade para Venâncio Mondlane continuar a explicar o seu programa para a cidade de Maputo. Eventualmente Hermínio Moraes pode abraçar as causas de Venâncio Mondlane e depois também, como já o dissemos aqui, num cenário pós-eleitoral, num caso de vitória da RENAM, Venâncio Mondlane poderia ocupar um cargo relevante na administração autárquica da cidade capital de Moçambique. Agora, isto é um cenário que já aconteceu em democracias mais avançadas, mais sofisticadas. Não sei se pode acontecer aqui, mas é um cenário possível e corresponde um pouco ao que colocavas, ou seja, será que a RENAM se vai reinventar para encontrar forças para ganhar a eleição, para disputar taco a taco
esta eleição e fazer com que o candidato da Frelimo não transforme a campanha eleitoral numa mera passeata para ser eleito. O que está a acontecer agora com a pré-campanha dele, que está claramente... Mas claro, isto com outras cumplicidades, nomeadamente da polícia, que dispara tiros para uns e os outros têm a carpete vermelha sempre aberta. Claro que a Frelimo pode argumentar bem, mas nós cumprimos a lei e cada vez que vamos a um bairro comunicamos. Resta saber, e ainda não vi escrito em nenhum jornal, se há de facto essas comunicações ou basta o secretário do partido dar uma telefonadela ao chefe da polícia e fica tudo esclarecido, como é habitual neste país. E esta nova estratégia, Fernando Lima, pode também ajudar a mobilizar os eleitores da Renamo em Maputo, que estavam aparentemente um pouco desanimados com o facto do Conselho Constitucional ter afastado Venance Mondlane. Bem, o cenário em Maputo, como o cenário em quase todo o país, não é um cenário dividido em cores partidárias. Quer-me parecer que o clima eleitoral em Moçambique é todos contra o Partido Frelimo. Ou seja, há um sentimento... Há um voto anti-Frelimo. Sim, há um sentimento no eleitorado que não vai votar Frelimo, que qualquer um serve para nós votarmos, menos o Partido Frelimo. Claro que a ausência de candidatos mediáticos, a ausência de bons candidatos, a ausência de candidatos que são percebidos como candidatos fortes da oposição, mobiliza o eleitorado. Portanto, aqui há que contar com um cenário, e esta é a atitude mais natural dos moçambicanos, e tem sido assim, a prática demonstra isso. A prática diz que não, eu não vou votar, portanto o abstencionismo é muito grande, e o abstencionismo é muito grande, a abstenção é muito grande, sobretudo nas eleições autárquicas. Portanto, este é o primeiro cenário. O facto de não haver candidatos fortes por oposição ao candidato da Frelimo encoraja a abstenção. E vamos ver o que vai acontecer a 10 de outubro. Mas, claramente, há também mas para mim é um fator de segundo plano. Há este sentimento, qualquer um, menos a Frelimo. Quer-me parecer, inclusivamente, por exemplo, se a mesma narrativa de exclusão se aplicar a Manuela Araújo Inclimane, poderá haver situações de confrontação e de violência na capital da Zambésia, uma vez que Manuela Araújo é uma pessoa que goza de grande popularidade, não só em Climane, como em toda a Zambésia, e ele claramente explora muito bem o facto de ser um filho da terra. Voltando um pouco para as decisões do Conselho Constitucional, perde aqui o Conselho Constitucional uma flagrante oportunidade de ser mais pedagógico. Por exemplo, em vários setores não se defende que o Conselho Constitucional deveria dar razão a Renamo, ajuda ou quer que seja, mas que se pronunciasse sobre questões fundamentais. Foi um CC que se escondeu em assuntos formais para contornar assuntos fundamentais, não julgou o mérito da causa. Absolutamente, ou seja, estamos a ser muito repetitivos. Este era um cenário que antecipámos muito antes de todas estas ações terem sido submetidas ao Conselho Constitucional. Ou seja, e esta tem sido muito a prática deste Conselho, deste elenco do Conselho Constitucional. Ou seja, há problemas processuais, temos argumentos processuais para esgrimir, o Conselho Constitucional recusa-se a conhecer o mérito da causa. E, claro, os moçambicanos ficam privados
de ir mais a fundo e de conhecer mais sobre um determinado assunto que foi submetido ao Conselho Constitucional. Por exemplo, só para dar um exemplo, o síndrome de o Conselho Constitucional afastar as causas que lhe são submetidas levaram esta semana alguém que falava comigo sobre a petição que os jornalistas, através do provedor da República, o provedor da Justiça, submeteu ao Conselho Constitucional a que houvesse este comentário cínico. Bem, se calhar o Conselho Constitucional também não quer conhecer a petição dos jornalistas sobre as taxas. Portanto, o Conselho Constitucional perdeu uma oportunidade única, sublime, importante, de mostrar da sua capacidade de argumentação, de esgrimir argumentos jurídicos, de fazer pedagogia em justiça, escudando-se nestas questões de processo, que são importantes. Eu não estou a afastá-las e não estou a dizer que não podia ser assim, mas estou a pôr em causa se de facto tem que ser assim. Alguém disse que onde há dois juristas há três opiniões jurídicas. Ora, mais uma vez, o Conselho Constitucional nem sequer quis questionar este aforismo e refugiou-se. Se falta aqui uma vírgula, é melhor nós não conhecermos esta causa, porque exatamente o peticionário esqueceu-se de pôr a vírgula. Isto para dizer que os próprios processos remetidos ao Conselho Constitucional não foram feitos da melhor forma, não foram escalpelizados até à sua profundidade, no sentido de colocar um desafio mais sério ao próprio Conselho Constitucional. Ou seja, aquilo que eu quero dizer é o seguinte: não é só o Conselho Constitucional que tem que ser vergastado sobre estas questões. Quem procura o parecer do Conselho Constitucional também tem que se esforçar, tem que fazer bem o seu trabalho, por forma a tornar mais difícil o trabalho do Conselho Constitucional, sobretudo esta forma tática de o Conselho Constitucional fugir às suas responsabilidades. Mas, no fim do dia, o meu ponto vai um pouco na linha da carta dos bispos católicos. Se os políticos seculares não se preocuparem com os desafios da sociedade, os problemas de gerir a sociedade, então caímos aqui nesta redoma de vidro, em que uma parte da sociedade, os eleitos, tomam para si a gestão da coisa pública e os governados limitam-se a obedecer. E isto tem em si uma enorme perigosidade, porque tem a ver exatamente com democracia e com cidadania. Muito bem, vamos a um outro tema, que são a posição ligado a este, que é a posição de Samora Machel Júnior. Finalmente, Samora Machel Júnior se pronunciou sobre este processo eleitoral e disse que foi vítima de artimanhas, não esclareceu sobre o seu futuro político, disse apenas que quando uma porta se fecha, uma outra se abre, e não deu detalhes sobre essa nova porta que vai se abrir. Algumas surpresas nos reserva Samora Machel Júnior? Eu acho que, sobretudo,
Samora Machel Júnior se está a posicionar para as batalhas que vêm aí. E as primeiras batalhas são a confrontação partidária, ou seja, ele goza de apoios no seio do Partido Frelimo, mas também, claramente, tem adversários, a começar pelas suas próprias iniciativas, nomeadamente o facto de concorrer à revelia do partido de que é membro de um dos seus órgãos de topo. Ora, dando a cara pelas suas decisões e pelos seus posicionamentos e claramente anunciando que não atirou a toalha ao chão, de algum modo está a municiar-se para as confrontações que aí vêm. E a primeira confrontação vai ser ao nível interno. Claro que ele conta com muitos apoios. E ele fez questão aí de sublinhar que continua membro do partido, mas aguarda a deliberação. Exato, porque ele tem as suas próprias munições para esgrimir. E uma das coisas fundamentais é exatamente o processo pouco transparente que o levou à exclusão, digamos, das preliminares partidárias para o município. E diz claramente que foram violados os estatutos do partido. Exatamente. E não lhe foi dado o direito ao contraditório em relação a essas coisas. Isto uma questão. Por outro lado, ele prepara-se para exercitar de facto e de forma indireta, uma vez que não vai a plebiscito público, mas vai exercitar claramente o seu peso político em termos da sociedade moçambicana e em termos do seu próprio partido, que é um partido grande e é um partido forte. Pode ser que eventualmente morra na praia, como se costuma dizer, mas penso que a coreografia desta conferência de imprensa foi feita de forma inteligente, foi feita de forma a não hostilizar o Partido Frelimo, não radicalizar a sua imagem dentro do Partido Frelimo e, usando uma linguagem emprestada pelos nossos amigos brasileiros, foi um pouco dizer me aguardem que eu estou aí para o que der e vier. Ou seja, agora, usando as suas próprias palavras, não fechou nenhuma porta. E o tal me aguarda, a porta que se fechou é relativa ao processo autárquico de 2018. Isso está encerrado. Não estará Samito a querer dizer que pode regressar em 2019. Que mais ou menos claramente, ou seja, está tudo em aberto. Está tudo em aberto. Está tudo em aberto, mas, por exemplo, mas poderia 2019 escolher... são eleições gerais, são eleições presidenciais. Tentará Samito querer se intrometer no processo de indicação interna do candidato da Frelimo? Aí já é ir longe demais, porque antes dessa situação terá que enfrentar o crivo partidário e, portanto, se de facto continua um membro de pleno direito do Partido Frelimo, se as suas ambições políticas se vão desenvolver no seio do Partido Frelimo ou se as suas ambições o levarão a outro patamar. Por aquilo que até agora foi referido publicamente, por aquilo que tem sido afirmado em privado, não há nenhuma evidência de um divórcio com a Frelimo. Há, sobretudo, um afirmar de que há uma Frelimo das causas puras e justas que
que não morreu e que ele pode ser digamos, o catalisador dessas forças. Aliás, há um episódio muito interessante. Ontem aconteceu o lançamento do livro do General Chipando, um livro que, aliás, eu trago aqui, que é o primeiro tomo e que, sobretudo, aborda apenas os pontos da luta de libertação. Também foi cuidadosamente coreografada a cerimónia e foi lido um poema na cerimónia de fundo. Qual é esse poema? O poema é o poema de Rebelo de não basta que a nossa causa seja pura e justa, é preciso que a pureza e a justiça esteja dentro de nós. Então, Samora Machel joga muito nesta ideia e, digamos, os samoristas dentro do Partido Frelimo também estão um pouco neste contexto, ou seja, há o partido das dívidas ocultas, da corrupção, das boladas, como se costuma dizer, mas há pessoas que continuam fiéis aos ideais nobres da luta de libertação, aos ideais dos primeiros anos de independência, e essa chama não morreu. E quando o Samora Machel Jr. fala sempre nestes termos, não em termos de ruptura, ou seja, a tal ruptura que fala o Jorge Rebelo e a ruptura que fala que anuncia ou pronuncia o Padre Couto. Aliás, é interessante que o Padre Couto ontem também estava no lançamento do livro de Chipando, assim como o presidente Joaquim Chissano, a quem Chipando fez um rasgado elogio. Portanto, para já, o discurso de Samora Machel Jr. não é um discurso de ruptura, mas é um discurso apelativo às forças dormentes ou adormecidas. É aí que se enquadra o facto dele ter evitado endossar o voto. Exatamente, ou seja, mais uma vez, a questão, me aguardem, ou seja, eu não morri, não atirei a toalha ao chão, mas estou suficientemente magoado com aquilo que me aconteceu para fazer de conta que não fizeram, que não houve esta golpada, que fui maltratado no seio do meu próprio partido e onde, digamos, as minhas origens exigiam um diferente tratamento. E eu aqui não estou a defender nenhum dos princípios monárquicos. Ou seja, o Samora Machel Jr. não é filho de nenhum rei, nem tem direitos hereditários de suceder ao pai e à mãe. Mas é interessante que é das poucas pessoas na Frelimo que é filho de dois heróis nacionais. E, portanto, com datas históricas celebradas em respeito aos seus pais biológicos. Portanto, não é uma qualquer pessoa e isto tem que ser tomado em conta sem entrarmos aqui em derivas aristocráticas ou monárquicas ou de brasão. Não é isso. Mas a sua herança e aquilo que eles merecia outro tratamento. E a Frelimo, quando quer, sabe reconhecer estas questões. Muito bem. Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Pontos de Fernando Lima. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e à última parte dos pontos de Fernando Lima. Agora vamos ao Banco de Moçambique. Fernando Lima,
há algumas explicações que faltam ao governador do Banco de Moçambique e o relatório ainda está a provocar debates sobre a tal opinião adversa da KPMG sobre o relatório do Banco de Moçambique, um golpe muito duro à credibilidade do governador, mas passa uma semana após este relatório vir ao público e o Banco Central ainda não veio dar alguma explicação. Isso pode comprometer a imagem de estar acima dos conflitos, a imagem de querer ser diferente que Zandamela nos habituou após tomar as rédeas do Banco Central. É importante o Zandamela vir ao público dar algumas explicações. Penso que o governador do Banco de Moçambique encontrará o momento apropriado para se pronunciar. Não necessariamente o próprio governador do Banco de Moçambique, mas a própria instituição Banco de Moçambique. Na vida das empresas e das empresas com contabilidade organizada, com reputação institucional, com boa reputação institucional, não é habitual haver auditorias com reservas. A KPMG, inclusivamente, escolhe um termo que diz que é um relatório com opinião adversa. Habitualmente, as opiniões costumam ser qualificadas sem reservas ou com reservas. Portanto, no caso vertente do Banco de Moçambique, que tem abaixo de si, enquanto instituição reguladora, toda a banca comercial, é importante que o regulador venha clarificar estas situações, porque o Banco de Moçambique e os seus administradores sabem que muitas das medidas que o banco defendeu e aplicou foram muito contestadas pela banca comercial e que, não obstante o governador insistir que todos os bancos tinham direito ao recurso, a maior parte dos bancos decidiu não fazer esse recurso, uma vez que também é tradição neste país este beijamão às instituições de poder, talvez o termo subserviência seja muito duro, mas não é habitual a contestação às instituições que representam o poder. E esta tem sido a posição da banca. Mais, a banca tem sempre muito a ganhar de uma boa relação com o governo. Não deixa de ser paradoxal, embora nós saibamos o porquê, que enquanto a economia está em crise, a maioria das empresas está em crise, o setor público está claramente em falência técnica, os bancos comerciais continuam a respirar de boa saúde, a maioria dos bancos conseguiu fazer a sua recapitalização para os rácios exigidos pelo Banco de Moçambique. Portanto, a banca tem dado uma resposta muito positiva a toda esta situação de crise, ou, se quisermos utilizar outra expressão, de travessia do deserto. Porquê? Porque neste momento é a banca comercial que de facto está a apoiar e está a subsidiar o orçamento de Estado. E claro, não subsidia porque gosta particularmente deste governo, compra bilhetes do Tesouro e obrigações do Tesouro, porque daí advêm mais valias para a banca comercial. E também porque há
máxima que o Estado pode ser um mau pagador ou pode ser um pagador que paga atrasado, mas acaba sempre por pagar. Aliás, achei interessante esta frase, embora valha o que vale, do Ministro da Economia e Finanças, dizer que o Estado moçambicano é um bom pagador. Não sei se os credores das dívidas ocultas têm a mesma opinião, mas os outros credores não têm muito com que se queixar. E também é importante que se diga que nestas coisas de dívida é preciso não assumirmos isto com o dramatismo que muitas vezes a própria política assim o determina, porque as dívidas podem ser renegociadas, podem ser atiradas para outros prazos, com outras condições. Portanto, como se costuma dizer, as dívidas são para se ir pagando, não para serem pagas, ou, se quisermos outra expressão, o governo pode ir empurrando com a barriga, porque do outro lado não é propriamente quem precisa do dinheiro com pão para a boca que está à espera dos pagamentos, mas são instituições, na maior parte dos casos, sólidas, que têm a ganhar com o governo de Moçambique, que têm a ganhar com o relacionamento de um Estado que, inclusivamente, tem essa expectativa de, em 5 anos, começar a faturar com vários zeros atrás dos milhões que vêm aí do gás. E isto nada nos diz que esta narrativa não é para ser cumprida, uma vez que me parece haver bastante realismo nos planos que estão a ser feitos. Portanto, o equacionar do problema, tal como o governo o vê, não é problemático. Agora, há aqui um risco, e é este o patamar de risco que tem sido equacionado ao longo deste ano, é que os bancos comerciais também estão a atingir alguma saturação nos rácios que têm prudenciais, que têm alocados a esta compra portanto, da liquidez que o governo precisa para as suas operações correntes. Portanto, não é que os bancos emprestem de forma ilimitada. E é preciso não esquecer que é incontornável as dívidas das empresas públicas, e que faz depois tudo isto funcionar como um circuito de vasos comunicantes, e que pode pôr colocar a economia em situação de coma, se não é que não está já em situação de coma, porque temos vindo a assistir a uma série de evidências. Os aeroportos não recebem da LAM, depois os aeroportos não pagam as suas despesas correntes, e por aí adiante. Inclusivamente, e voltando ao Banco de Moçambique, eu gostaria de saber porque é que o Banco de Moçambique não paga as suas contas de eletricidade. Não sei se é por causa dos novos consumos no seu edifício sede, mas parece que é um bocadinho bizarro, e esta semana essa dívida foi confirmada pelo porta-voz da Eletricidade de Moçambique. Há, de facto, uma grande dívida do Banco de Moçambique à EDM. E também outra coisa que gostávamos de saber é sobre este adiantamento de 195,2 bilhões de dólares à Cuanha, que coincide com o dinheiro injetado pela Cuanha no MOS. Este é
é um adiantamento sem juros. Problemático. Por ser um adiantamento à instituição que se trata, portanto, a instituição que é poderemos dizer, uma instituição siamesa do próprio Banco de Moçambique. Portanto, há logo aqui uma grande promiscuidade neste relacionamento entre o fundo de pensões e o próprio banco. E depois, porque que este fundo de pensões tem que beneficiar de um adiantamento sem juros? Então, por exemplo, o INSS, quando estiver em grandes dificuldades, também deve ir bater à porta do Banco de Moçambique a dizer também que era um adiantamento sem juros. Portanto, eu espero que o Tribunal Administrativo se venha a pronunciar sobre este posicionamento. E se a transparência é para ser aplicada em todos os quadrantes da administração do Banco de Moçambique, esta é uma das outras explicações que o banco tem que dar ao público, uma vez que esse banco, exatamente, é o banco de todos os moçambicanos. Este relatório, eu senti isso em alguns setores aqui. Este relatório da capa também vem massagear alguns egos dos que se sentiram atingidos quando os Zandamela os rotulou de lobistas. Bem, penso que esta semana foi a vez de várias administrações atuais e antigas de, não vou dizer abrir as garrafas do champanhe ou explodirem as rolhas, mas pelo menos esboçarem um sorriso de contentamento, porque afinal aquele que lhes mordeu os calos neste momento não está nos melhores lençóis. E se a imagem corrente do governador do Banco de Moçambique é de um homem implacável de pistolas fumegantes, acho que agora aqueles que não usam coldre, mas usam pistola à ilharga ou por baixo do casaco, também tirarem as suas pistolas e estarem prontos para disparar sobre o governador do banco. Mas o governador do banco também tem que tomar em conta que tem os seus próprios detratores na sua própria casa e que eventualmente estão a esfregar as mãos de contentamento com a casca de banana, uma grande casca de banana, que é o relatório de contas de 2017. Muito bem, Fernando Lima, vamos continuar nos números. A União Europeia reiterou o não ao apoio direto ao orçamento do Estado. Esta semana apresentou as suas cartas credenciais o novo embaixador da União Europeia, António Santos Benedito Gaspar, e nesta cerimônia o diplomata vincou que a União Europeia mantém a suspensão de apoio direto ao Orçamento Geral do Estado e o eventual adiantamento a este apoio está ainda condicionado à resolução das questões das dívidas ocultas, aquelas que José Pacheco trouxe um novo vocabulário, as dívidas periféricas. Ele diz que são periféricas exatamente porque, como dizíamos anteriormente, há uma dívida global de Moçambique. Moçambique paga ou tem respeitado esses compromissos internacionais, à exceção das tais periféricas. Claro que o termo periférico é um termo qualificado, quer dizer que essas dívidas não são importantes, são apenas ali um tropeção no problema maior que é a dívida do país. Bem, se fosse periférico, não tínhamos o boicote de uma dezena e meia de países, mais as instituições
instituições como o Fundo Monetário Internacional. A declaração do representante da União Europeia não é diferente da declaração que fez o representante do FMI quando há semanas participava numa reunião de trabalho sobre o setor financeiro moçambicano, em que exatamente reafirmou a posição do FMI, que é não haverá programa do FMI enquanto esta questão não for esclarecida, e que continuam a aguardar que Moçambique se pronuncie sobre as questões que foram anteriormente colocadas, nomeadamente a questão do trabalho que é necessário ser feito pela Procuradoria e as questões que devem ser esclarecidas no próprio relatório de auditoria. Agora, há uma nuance importante que é preciso sublinhar. A maioria dos países está a alocar mais fundos para programas de cooperação bilateral, que não é a mesma coisa como contribuir para o orçamento, mas temos vindo a acompanhar o grande programa e o grande cometimento do Banco Mundial para com Moçambique. O Banco Mundial, que era também um contribuinte do orçamento. A própria União Europeia desbloqueou recentemente fundos importantes, se não me engano, na ordem de mais de 300 milhões, quase chegando aos 400 milhões de euros. Portanto, são programas avultados, são programas que, gozam do poder discricionário dos próprios doadores definir que programas querem apoiar e que programas não querem apoiar, mas isto também para dizer o seguinte, que não é verdade, como li em algumas publicações, de que Moçambique segue sem o apoio dos doadores. Porquê? Porque não há doadores no Orçamento de Estado. Então, a asserção está incorreta. Os doadores continuam fortemente envolvidos em programas de apoio a Moçambique. Não estão no Orçamento de Estado. Basta ver que o Presidente foi para Nampula inaugurar um depósito de medicamentos. Quem contribuiu para este depósito de medicamentos? A cooperação americana. Portanto, os doadores continuam muito fortes, mas aumentaram, e eu espero que em breve seja publicado um estudo sobre isto, portanto, do período entre 15 e 18, portanto, já lá vão 3 anos, em que se possa determinar as diferenças que existem em montantes de cooperação, que são feitos a nível bilateral e que não foram, portanto, por opção ou por nuance diversa do apoio ao orçamento. E eu estou certo que esses mesmos estudos e essa, digamos, avaliação até de natureza contabilística vai demonstrar que em algumas circunstâncias muitos países até aumentaram a sua cooperação e os montantes desembolsados a favor da cooperação, como sempre. E a União Europeia dava diretamente 300 milhões de dólares ao orçamento do Estado, e este valor será canalizado para o apoio ao processo de paz, a questão de desmobilização e reintegração dos homens armados da ramo na sociedade. Exatamente. Não, isto está claro, foi tornado público, e através dos departamentos especializados também está a ser discutido em termos do desdobramento dos montantes postos à disposição de Moçambique pela União Europeia. Muito bem, vamos a um outro tema. A sociedade civil critica
o mutismo do governo. É uma carta que está a circular nos órgãos de comunicação social. A organização de sociedade civil são desapontadas com o silêncio do governo. Isto é em relação às propostas apresentadas em setembro de 2017, contidas num documento intitulado Contributo para uma Mudança de Desempenho Econômico, Social e Ambiental da Agricultura em Moçambique. É um documento que até foi entregue ao PR. Este grupo foi recebido, um grupo de 7 organizações, foi recebido pelo Presidente da República. E depois houve várias reuniões com alguns ministérios e de lá, de dezembro a esta parte, nada aconteceu. Fernando Lima, nem todos estão a caber no coração de nós. Não, eu penso que se há alguma pessoa ou se há alguma entidade que deve ser isentada de responsabilidades neste processo, é exatamente o Presidente da República, que de imediato mostrou estar interessado nesta contribuição, dinamizou um primeiro encontro entre todos os atores da sociedade civil e representantes de todos os ministérios representantes ao nível dos seus titulares, e, portanto, depois disso, a quem me quer parecer que não houve seguimento. E aqui podemos, de facto, começar a interpretar da vontade ou da ausência de vontade em trabalhar-se com a sociedade civil nesses mesmos programas. Por exemplo, há um sentimento que o Ministério da Agricultura tentou incorporar nas suas propostas de programa algumas das contribuições que já tinham sido feitas pela sociedade civil. Ora, o posicionamento das organizações da sociedade civil é que há várias propostas que são questões transversais a vários ministérios e que não dependem apenas da boa vontade do ministro ou de um ministério em particular. Mas, na prática, aquilo que está a suceder é exatamente isso. Os ministros estão de costas voltadas para a sociedade civil e estão voltados, em última análise, até para aquilo que foi um pedido presidencial para que houvesse esse trabalho em conjunto. Há algumas questões de conjuntura, nomeadamente o facto de ter mudado o titular da agricultura, ter mudado o titular do comércio e indústria, mas não há razão de fundo para que não haja este entendimento. Eu penso que este proativismo da sociedade civil vai ter as suas repercussões, porque não tenho a mínima dúvida, embora não concorde que os assuntos tenham que ser resolvidos desta forma, mas é muitas vezes assim que estes assuntos são resolvidos no nosso país. O Presidente vai voltar à carga com o assunto, os ministros vão ficar muito embaraçados para justificar do porquê não haver avanços neste diálogo, mas também espero que este mediatismo sobre as costas voltadas entre a sociedade civil e os ministérios que se ocupam de assuntos da agricultura e de desenvolvimento rural force a que exatamente este diálogo seja retomado. E, embora não me deva conter em fazer comentários sobre algumas reações que já aconteceram depois da publicação desta carta, penso que vão acontecer nos próximos dias e nas próximas semanas alguns encontros, porque não há aparentemente um boicote frontal às organizações da sociedade civil para que um programa abrangente e alargado
sobre os temas da agricultura seja discutido e implementado desta forma e neste cenário que foi concebido em conjunto com o Presidente da República. Fernando Lima, só 2 minutos, vamos olhar um pouco para o livro do General Chipande. Já olhamos no tema anterior a este, de alguma forma falou um pouco como eu vivo a minha história, as memórias do General Chipande. Fernando Lima, é um livro que já era guardado, dada a importância desta figura na narrativa histórica oficial. Era incontornável que o General Chipande tinha que falar sobre este capítulo importante da história de Moçambique, porque ele está muito mais habilitado a falar sobre estas questões que muitos dos autores que o antecederam, não obstante serem todos eles importantes. Esta obra é uma obra mais profunda, mais pensada e, sobretudo, tem outro aliciante, é que esta é apenas a primeira parte, que termina exatamente à altura da independência. Já existe um segundo volume que está praticamente pronto e que começa a abordar questões do pós-independência, e esses aspectos, então, são muito mais, digamos, parcos na nossa historiografia documental, em termos de memória dos moçambicanos e, sobretudo, dos moçambicanos que tiveram um papel muito interventivo. Chipande era o ministro da Defesa quando Moçambique se envolveu numa confrontação aberta com a Rodésia, com a África do Sul, e depois enfrentou os desafios que lhe foram colocados pela RENAM. Portanto, certamente que é um ponto de vista de alguém que esteve no governo, mas não deixa de ser um ponto de vista importante, e também de outros pormenores que me parecem importantes, nomeadamente os problemas de sucessão no interior da Frelimo, que foram vividos por dentro por Chipande, a morte de Samora Machel, a sucessão de Chisano, a sucessão de Guebuza, e são todas estas... E também sou um pouco estranho nos agradecimentos do antigo chefe de Estado não ter aparecido o nome de Armando Guebuza. Eu não sei, em termos protocolares, o que é que se disse a esse respeito quando foram as celebrações do 2º Congresso no Niassa. Foi dito que o presidente Guebuza estava indisposto para ir ao Niassa. Não sei se nesta cerimónia estava indisposto. O certo é que o seu nome nunca apareceu na boca de Chipande, nem apareceu em qualquer dos discursos oficiais, e eu, mais uma vez, refiro o simbolismo do poema que foi declamado da autoria de Jorge Rebelo. Não basta que seja pura e justa a nossa causa. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim do nosso programa, onde o tema principal foram as últimas decisões do Conselho Constitucional e também o posicionamento de Samora Machel Júnior. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos se encarregou da parte técnica. Boa noite, nos vemos de hoje a 7 dias. Pontos de Fernando Lima.